Eu vou aproveitar esse texto, né, que nós temos aqui trabalhado na aula passada, todos os livros dele, na leitura 2, e vou ler um comentário rapidinho, antes de iniciarmos, e eu vou comentar como é que nós vamos nos ver para estudar aqui, tá? Então, esse texto, ele vai explorar para caracterizar o planeta, né? E é importante que a gente relacione essa palavra com o tema do capítulo, que é a ficção científica. Então, auxiliando a gente nesse sentido, o fato do impossível, né, ele vai significar o que não pode ser, ou existir, né, e ele permite estabelecer uma aproximação com os textos de ficção, né? Então dá para explorar bastante essas informações iniciais que o texto traz e o próprio como título, né, do conto, o nome do autor, o livro, o conto utilizado. Essas informações, elas dão contexto também ao texto. A gente precisa olhar o texto lido e entender, apesar de ser um trecho da obra, ele não é a totalidade dela. Tem vários filmes, olhos, exemplos, romances de ficção científica, que provavelmente se já assistiram, Planeta do Macaco, A Ilha Misteriosa, Fortaleza Digital, muito bom de Gal Brown, 23, 63, que é a Economia, 360, Futuro Conhecimento do O Último Homem, na Odisseia do Espaço, então, assim, a respeito dessa coisa da linguagem do conto, a gente precisa entender essa simplicidade e o uso desses recursos que constroem a cena do texto, né? Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês uma leitura, né, do texto, eu vou fazer a leitura do texto e vou aproveitar, né, dentro dessa leitura, trazer algum contexto da gramática, chamando a atenção para a utilização da gramática dentro desse texto, tá bom? Vai ser uma coisa diferente do que a gente tem acostumado a fazer, mas eu acho que é interessante vocês observarem como é que a gramática ela vai se comportar dentro desse texto, tá bom? Então vamos lá, o planeta impossível. Você tem aqui, né, um texto que ele está dividido em parágrafos, ele é um texto narrativo, né? Ele é um texto que traz diálogos, né, por isso que ele é um texto narrativo, um conto. E aqui também a gente pode perceber ao longo desse texto que ele tem um discurso direto, né, ele a presença também de discursos indiretos. O texto, o conto de ficção científica, ele traz, né, esse diferencial, esses fatos, esses elementos futuros, né, futurísticos, tecnológicos, sobrenaturais, fantásticos, né, os personagens. Então, o ponto que o livro traz, ele vai ser todo trabalhado no discurso direto, né? No discurso direto, porque você tem, né, o diálogo. Então, a marcação do discurso direto, só para nós lembrarmos, ela é marcada, né, pela expressão, né, a fala, verbos de locução, como o verbo dizer, né? E aí eu tenho várias vezes os verbos de locução, como o capitão, você vai falar, ter que falar com ela. Então vamos fazer a leitura e aí, a partir daí eu vou fazendo um comentário, né, utilizando essa coisa da gramática, tá bom? Então vamos lá. Planeta impossível. Ela só fica parada ali, disse Norton, um pouco nervoso. Observe que esse emprego dessa vírgula aqui, ela é empregada, né, porque você tem um vocativo, né? É um pouco nervoso. Bom, aí ele continua com a mesma estrutura do texto, né, sendo um diálogo, né, e é o trabalho do discurso direto. Capitão, você vai ter que falar com ela. Novamente, o emprego dessa vírgula aqui, ela está sendo utilizada porque você tem um vocativo que é capitão. Você vai ter que falar com ela. Aí, né, logicamente, você tem a resposta. O que ela quer?
Observem que até então nós não sabemos, né, definir o que é, né, ou quem é ela. O que ela quer? Ela quer uma passagem. É surda como uma pedra, só fica parada ali, encarando nada e não vai embora. Isso me dá um faniquito. Faniquito é uma expressão popular, né? E aí você tem o significado da palavra faniquito como um ataque nervoso, um chilique, né? E assim se dá. E até que o discurso, continuamos com o discurso direto, né? E aí você tem o capitão Andros se pôs de pé lentamente. Agora observe que você já tem a definição do nome do nosso capitão. O capitão, porque você sabe que ele é um capitão, né? Agora, quem é essa pessoa que está lá parada, surda como uma pedra? Observe que esse surda como uma pedra é uma linguagem figurada, né? Você está dando seres, características inanimadas a pessoas, então você tem de linguagem aqui. Então, tudo bem, vou falar com ela. Mande-a entrar. Aqui você tem um verbo, né? E esse verbo, ele tem uma colocação, né, pronominal aqui. Esse azinho é ela, está fazendo referência a ela. Mande-a entrar. Mandar quem? Ela. Observe que tem muito ela. Então o texto na fala, aquele é um texto preocupado, né, com essa preocupação com a estrutura gramatical. Porém, a gente entende, né, que ele vai começar, né, a ter uma definição dos personagens, né, ele vai conduzir, o autor vai conduzir, né, a definição dos personagens. Então vamos seguir aqui. Obrigado, Norton disse. Estou dirigindo-se ao corredor. Olha, agora não aparece quem é é um diálogo entre o capitão e uma pessoa. Esse interlocutor aqui é o diálogo entre o capitão Andros e o Norton. Obrigado, disse Norton disse, dirigindo-se ao corredor. Mais uma vez você tem um verbo de locução. Então, verbos de locuções são esses verbos, dizer, falar, né, que vai trazer a confirmação do discurso direto, né, como um discurso direto livre. Então, Norton disse, dirigindo-se ao corredor. O capitão vai falar com você, pode vir. Observe que aqui, esse você é ela, né? Continua trazendo referência a ela. Agora, quem é essa pessoa? Houve um movimento do lado fora da sala de controle, um clarão metálico. Olha, mais uma vez, né? Você tem aqui uma figura de linguagem, um clarão metálico. O capitão Andros empurrou o scanner de sua mesa para trás e ficou de pé esperando. É aqui. Norton foi entrando de costas na sala de controle. Nesta direção, bem aqui. Atrás de Norton viu uma senhorinha toda murcha. Olha quem é o ela. Aqui ele começa a trabalhar um discurso que deixa de ser um discurso direto para ser um discurso direto livre. Né? Atrás de Norton vinha uma senhora toda murcha. Ao lado dela, um criado robô. Dela quem? Da senhora. Então a gente já sabe, já começa a identificar que ele está fazendo referência a ela. Né? Lá em cima, a parada ali, né? A pedra, igual uma pedra, é a senhora que ele coloca toda murcha. Né? Tem criado bem alto, o criado robô bem alto, brilhoso, se movia junto, dando-lhe apoio com o braço. O criado robô e a senhora, diminuta, entraram vagarosamente na sala de controle. Observe que você tem aqui, ó, dois núcleos do sujeito, o criado robô e a senhora. Por isso, o meu verbo vai fazer a concordância no plural. Até então, o verbo está no singular, né? Mas eu estou sempre fazendo referência a um núcleo do sujeito. Norton disse, né? O capitão vai falar, né? O capitão se pôs de pé, lentamente.
Então você tem a concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Se eu tenho um sujeito composto, eu terei o meu verbo, né, de dois núcleos, eu tenho o meu verbo no plural. Se eu tenho o meu sujeito simples, com um núcleo, meu verbo vai para o singular. Né? Então, até então, tranquilo. Então, vamos lá. O criado robô e a senhora de minuto entraram vagarosamente na sala de controle. Vamos continuar aqui. Mais uma vez, a mistura do diálogo com o discurso indireto. Vamos lá. Aqui estão os documentos dela. E quem é esses documentos? Da velhinha, né? Da vovozinha lá. Norton deslizou uma pasta na mesa com os gráficos. Sua voz parecia intimidar. Ela tem 350 anos. É uma das mais velhas que se preservou. Vem da Riga 2. Andrew olhou o conteúdo. Gente, não esqueçam que o conto fantástico, ele é exatamente isso, né? Ele tem essa característica, né? Da coisa imaginária, né? Da coisa, da característica da tecnologia, do fantástico, do sobrenatural. Já pensou? Uma senhorinha andando de 350 anos, né? Pô, é surreal, né? Então, é uma das mais velhas que se preservou, dentro da Riga 2. Provavelmente Riga 2 é referência a algum lugar, né? Alguma época. Nós vamos observar se vai voltar, né? O texto vai voltar para essa definição de Riga 2. Andrew folheou o conteúdo da pasta sem pressa. Em frente à mesa, observe que aqui você tem o uso da crase, né? O A em frente à mesa, né? Você tem uma crase em função da palavra mesa, que é feminina. Aquela mulherzinha ficou parada em silêncio, olhando fixamente para a frente. Seus olhos, eram de um azul pálido, como porcelanas finas antigas. Observem que todos os adjetivos vão concordar em gênero e número com o substantivo, né, mulherzinha, né, feminino, singular, feminino, singular, e aí vai. Irmã Vincent Gordon, numerou Andrew. Então olhou para o alto. É isso mesmo. Observe que ele já começa a dar um nome, né? Após olhar isso, olhar todo o conteúdo da pasta, ele percebeu quem é, né, a pessoa que está à frente dele. A velha senhora não respondeu. Ela é totalmente surda, disse o criado robô. Olha só, que interessante, né? Você tem aqui mais um verbo de locução com, né, um sujeito que é o robô entra na pessoa do discurso aqui da fala. Andrew resmungou e voltou a se concentrar na fala. Andrew é o capitão, né? Irmã Gordon foi uma das colonizadoras originais do sistema Riga. Olha lá, daqui a pouco Riga 2, né? De origem desconhecida, provavelmente nasceu em algum lugar pelo espaço, em uma daquelas antigas naves subsídias. Uma sensação estranha percorreu a sala. Aquela criatura velha, dos séculos que ela tinha visto, as mudanças. Observe que aqui, né, o narrador ele começa, né, a observar e, ao mesmo tempo, ele é um narrador observador, né? Ou ele é um narrador participante. Ela quer viajar? Perguntou ele ao robô. Sim, senhor. Ela veio de casa até aqui para comprar uma passagem. E ela aguenta uma viagem espacial? Ela veio de Riga até aqui em Palmeiras. Acho que é isso? Não. Onde ela quer ir? Para a Terra, senhor, disse o robô, né? Então, fazer uma parada para beber uma água. Ela quer viajar? Perguntou ele ao criado robô. Sim, senhor. Ela veio aqui para comprar uma passagem, e aí, tarará, para a Terra, senhor. Observe mais uma vez o emprego da vírgula, né? A vírgula está sendo empregada aqui, gente, porque você tem um vocativo, né? Uma fala. Sim, senhor. Para a Terra, senhor.
né? E o verbo de locução. Sempre vai aparecer um verbo de locução. Perguntou, disse, respondeu. São verbos, né, da fala, né, que puxam fala, puxam diálogo, né? Constrói esse texto de diálogo. Aí terra. O queixo de Andrew caiu e ele começou a praguejar agitadamente. O que você quer dizer com isso? Observem agora uma outra situação, né? Aparece aqui isso. Lembra, né? O pronome demonstrativo. Então, isso, esse, esses, essas, isso é neutro, tá? Então, a ideia aqui, né, ele é usado na segunda pessoa, e a ideia é de proximidade da pessoa a quem se fala, né? O que você quer dizer com isso? Né? Próximo, né? A ideia de proximidade da pessoa a quem se fala, não é de quem se fala. Aí seria este, estas, isto, que é neutro, né? Então, ela gostaria de viajar para a Terra, Senhor. Mais uma vez, a vírgula empregada, né, com a intenção do vocativo. Está vendo, murmurou Norton, completamente louca. Observe, todos os adjetivos, eles estão concordando, né, com a palavra ela, né, que é a mulher, que é a velhinha, e está todos no singular, né, e estão todos no feminino, porque é um substantivo, aqui por ser pronome, né, mas ele, em algum momento, apresenta um artigo na frente, ele passa a ser um substantivo, né, substantivado pelo artigo. Está vendo? Murmurou Norton, completamente louco. Aí vai lá, madame, olha aqui, ele passou a tratá-la, né, a personagem, já como para não ficar ela, né, ele, velhinha, né, senhora, ele já começa a utilizar outros recursos argumentativos. Madame, nós não podemos lhe vender uma passagem para a Terra, né? Ela não consegue ouvi-lo, senhor, disse o robô. Novamente, né, o robô já falou sobre isso. Observe outra coisa. Aqui, né, você tem o não. Vocês observam que o não está sempre antes do verbo, né? Por quê? Porque você tem aqui uma partícula negativa, então é próclise, ele vai sempre estar antes do verbo, tá? É uma partícula de negação, então ele não vai aparecer nós podemos não lhe vender, está entendendo? Na língua portuguesa, português falado no Brasil é próclise, então você está à frente. O verbo, né, as partículas jamais, não, né, nunca, elas são partículas negativas, então elas vão estar sempre apresentando antes de um verbo. Ela não consegue ouvi-lo. Esse lo aqui é ele, que é o próprio senhor, né? Disse o robô. E aí você tem outro verbo de elocução. Andrew encontrou um pedaço de papel e escreveu em letras bem grandes. Não posso lhe vender uma passagem para a Terra. Lê. Esse lê aqui é objeto indireto. Então, vender a quem? A ela. Então, esse aqui é ela. Tá? Se você voltar lá para o objeto direto, objeto indireto, você vai ver que lê, ele é o objeto indireto. Se você fizer a pergunta ao verbo, você vai observar. Não posso vender para quem? A quem? A ela. Então, é ela, portanto, é o meu objeto, né, indireto. Vender é um verbo transitivo indireto, né? Vender o quê? Uma passagem. A quem? A ela. Então, ele é direto e indireto. Então, você tem aqui um objeto direto, né, e um objeto indireto, que é a passagem. Não olha aqui, ó. Não posso, antes ao verbo, né? Ele ergueu o papel. Os olhos da velha senhora se moveram enquanto ela estudava aquelas palavras. Seus lábios se contraíram. Isso aqui é o próprio autor fazendo referência, né, à participação dele. Observe que ele passa, né, a um narrador observador.
Por que não? Disse ela, por fim. Sua voz era fraca e seca, feito ervas daninhas e fanfarrear. Tem que fazer som, né? Observa mais uma vez, ó. Ervas daninhas. Você tem a concordância do substantivo, né? Feminino plural com substantivo daninhas, adjetivo feminino plural, verbo de locução, o porquê separado porque é início de frase e é uma pergunta, né? Disse ela. Por fim, novamente, você tem o emprego de uma vírgula aqui, identificando a fala, identificando o né, a fala, no caso do vocativo. Disse ela. Por fim, ponto e vírgula, sua voz era fraca e seca, vírgula, feito ervas daninhas a falar. Então você tem aqui um emprego de outra vírgula com enumeração. Vamos continuar o texto. Estamos aproveitando para fazer logo uma revisão bacana, tá? De tudo aquilo. Por que eu estou fazendo isso? Porque na prova do simulado, vocês tiveram questões que não foram trabalhadas no conteúdo, mas eram questões que vocês tinham que apresentar habilidades e competências linguísticas, né, adquiridas ao longo, né, do período que vocês estudaram. Tanto é que tem, eu lembro, orações subordinadas substantivas adjetivas e restritivas. E eu não dei esse conteúdo para vocês, né? Vamos lá. Andrew rabiscou uma resposta. Esse lugar não existe. Olha aqui o emprego do pronome esse. O pronome esse é aquele pronome que é empregado na segunda pessoa, que dá a ideia de proximidade da pessoa a quem se fala. Esse lugar não existe. E acrescentou, vírgula, com um tom sombrio. Observe que aqui esse emprego da vírgula é o complemento antecipado. Com um tom sombrio, ele acrescentou, né? Acrescentou com um tom sombrio. Eu posso modificar isso aqui. Olha aqui os dois pontos. Você está empregando um discurso aqui. Mito, lenda, nunca existiu. Os olhos desvanecidos da velha senhora abandonaram as palavras. Observa aqui, ó. Artigo, substantivo, adjetivo. Masculino, sim, masculino plural, masculino, né? Já é no plural, esmaecido, masculino plural. Da velha senhora abandonaram as palavras. Ela quem? A senhora. Encarou Andrew diretamente, sem nenhuma expressão no rosto. Andrew ficou desconfortável. Ao lado dele, Norton suava de nervoso. Esse emprego dessa vírgula aqui é antecipação, né, de complemento. Norton suava de nervoso ao lado dele, tá? Eu tenho uma oração que está fora da ordem. A oração, ela tem oração direta, né? Sujeito, verbo, complemento. Aqui o meu complemento está antecipado. Por isso que está aqui essa vírgula. Minha nossa, resmungou Norton. Outro verbo de locução. Resmungou Norton. Tire-a daqui. Ela vai lançar um feitiço na gente. Andrew se dirigiu ao criado robô. Mais uma vez. Gente, conto de ficção científica. Ele tem fatos, elementos, né, do futuro, né, futurísticos, tecnológicos, sobrenaturais, fantásticos. Então, os personagens, eles podem ser humanos, podem ser extraterrestres, né, além de máquinas, ou até mesmo os robôs, eles têm essas características surpreendentes. Como o caso aí dessa questão de 350 anos, né, uma idade acima da média. Superpoderes, traços físicos diferenciados. Olha o Hulk, né? Então você tem aí uma situação completamente diferenciada. Aí vai lá. Você não consegue fazê-la. Olha aqui, ó. Ela, tá? É ela. Tirar a. Ela. Então você tem aqui os pronomes, né, oblíquos que vão fazer referência a ela, que é a senhora idosa.
Não existe essa tal de terra. Isso, mais uma vez, olha aqui o emprego do isso. Isso, né? Ele é neutro, ele é empregado na segunda pessoa do discurso, né? E aí você tem, ele é invariável, por isso que eu disse que isso e isto são invariáveis, né? Eles são neutros, isto, aquilo e isso. São os três que são invariáveis. Eles não têm gênero e não têm número, né? Eles são invariáveis. Já foi provado 1000 vezes, nunca existiu um planeta primordial desse. Olha o desse. Aqui é uma construção, né? Você tem aqui uma construção de uma preposição de, mais o pronome esse, que também está na segunda pessoa, né, de quem se fala. Ideia de proximidade da pessoa a quem se fala. Todos os cientistas concordam que a vida humana surgiu simultaneamente ao longo do ano. Aí, 3 pontinhos, significa o quê? O pensamento vai embora, né? Suspensão de pensamento. É o desejo dela viajar para a Terra, disse o robô, com toda a paciência. Ela tem 350 anos. E eles pararam de lhe fornecer o tratamento de sobrevivência. Ela quer visitar a Terra antes de morrer. Essa fala aqui toda é do robô, né? Então, em todo momento desse parágrafo, o verbo de locução foi colocado aqui, porém o robô continua, né, a falar sobre a velhinha, a idosa. Mas isso é um mito, explodiu Andrew. Ela abria e fechava a boca, mas não emitia nenhuma palavra. Mais uma vez, ó, o isso, né, é um pronome neutro, ele é invariável. Isto, aquilo e isso são pronomes neutros, eles não vão ter gênero e nem número, tá? É diferente do este e estes, esta e esta, esse e esses, essa e essas, que vai fazer a flexão, né? Vamos continuar. Mas isso é um mito, explodiu Ana. Ele abria e fechava a boca, mas não emitia nenhum som. Quanto custa? Perguntou a velha. Quanto custa? Eu não posso fazer isso, gritou Andrew. Não existe. Nós temos 1 quilo de positivos, disse o criado robô. Repentinamente, Andrew ficou quieto. O que é quilo de positivo, gente? Eu fiquei curiosa. O que seria isso, né? Todo momento o texto ele deixa a gente muito curioso, né? O ponto fantástico, o ponto, né, dessa coisa da ficção científica, ele deixa a gente desperta, né? Aquela coisa da ilusão, da coisa mística, da coisa sobrenatural, né? 1 quilo de positivos, disse o criado robô. Repetidamente, Andrew ficou quieto. Mais uma vez, você tem o emprego da vírgula aqui com, né, antecipação de um complemento. Andrew ficou quieto repentinamente. Esse repentinamente, ele poderia estar aqui. A ordem dessa oração está invertida. Você tem sujeito, verbo e o complemento antecipado. Esse repentinamente é complemento de quieto, tá? 1000 positivos? Ela empalideceu de espanto. Ele empalideceu de espanto. Sua mandíbula se apertou até fechar, enquanto as cores se esvaíam do rosto. Olha o pronome se aqui, ó. Mais uma vez, né? Quanto custa? Repetiu a velha mulher. Quanto custa? E isso seria suficiente? Perguntou o criado robô. Tá? Acho que foi de baixo. Por um instante, Andrew engoliu em seco, silenciosamente. Aí você tem aqui, ó, um termo, né, que poderia estar retirado daqui, né, uma partícula que eu poderia retirar sem prejuízo nenhum. Por um instante, silenciosamente, Andrew engoliu em seco. Andrew engoliu em seco, silenciosamente, por um instante, né? Olha o emprego aqui. Restrição. Claro, disse ele. Por que não? Verbo de elocução. Por que não? Pergunta direta. Capitão, protestou Norton.
Verbo de locução. Você ficou maluco? Você sabe que não existe um lugar com a terra? A gente pode. Claro, nós vamos levá-la. Levar quem? Ela. Andrews abotoou sua túnica lentamente, com as mãos trêmulas. Vamos levá-la a qualquer lugar que ela queira ir. Que cretino esse cara, né? Então, olha aqui, ó, levar quem? Ela. Ela é a idosa, né? Disse isso a ela. Por 1000 positivos, ficaremos felizes em levá-la à terra. Tudo bem. É claro, disse o criado robô. Ela economizou para isso por muitas décadas. Dará o quilo de positivos para você de uma só vez. Está com ela. E aí, gente, nós ficamos na curiosidade, né? O que será esse positivo? E vamos ao, não é? Aqui fala sobre aquela, no início da minha fala, né? Eu menciono sobre isso. Olha a estrutura do desenho, né? Essa perspectiva de profundidade, ponto de fuga, né? E você tem aí um desenho da capa do livro, Sonhos Elétricos, né? Que dá essa coisa dimensional. E aí fala da estrutura toda, observando a interpretação oral, né? E nós chegamos a mencionar isso logo que nós começamos a comentar o texto. Né? Suas hipóteses podem ser sobre como será a vida no futuro, são parecidos com o que é apresentado nesse ponto, né? E todo o texto do livro, né, ele traz essa discussão, né, dessa interpretação para que a gente possa discutir. São questões pessoais, eu sempre digo que são respostas pessoais, mas é interessante a gente poder comparar as hipóteses e é o que vocês apresentaram no texto. E aí eu peço que a Gabi, né, que esteja com vocês, ela puxe esse comentário aí na sala, tá? A história lida correspondeu às suas expectativas? Comente sobre a relação entre suas expectativas de leitura e o que é apresentado no texto. Por exemplo, eu vou voltar à questão 1. Sua hipótese sobre o que será a vida no futuro são parecidas ao que é apresentado nesse texto? Não, minha hipótese sobre a vida no futuro é completamente diferente disso aí. Eu acho que é muito mais futurística do que o que apresenta aí. Né? E a história lívida correspondeu às suas expectativas? É um trecho só, né? Eu queria saber muito, saber essa relação aí dessa discussão, o que seriam esses 1000 positivos? Será que a moeda seria uma moeda de troca? Será que era força? Né? Será que esse 1000 positivo era... no desenho o robô segura dinheiro, né? Valor, mas isso não quer dizer que seja, poderia ser um elemento, uma pedra, sei lá o que, outra coisa que poderia ser, né? Bom, a interpretação escrita. Qual era o desejo da personagem irmãzinha Cindy Gordon e por que a personagem tinha esse desejo? Gente, ela queria o quê? Uma passagem para a Terra, né? Antes de morrer. Pois havia o que? Haviam, né, parado de fornecer o que para ela era o tratamento de sobrevivência, e que também não deixou claro, né, no trecho que nós lemos, não deixou claro sobre isso. Né? Então, aqui, eu acho que eu vou fazer, digitar, acho que eu tenho digitado, caneta, vai deixar. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui ela queria uma... começa a dar um comando que ela não entendi de outra forma. Ela queria uma passagem, né? Passagem para a Terra, e aí, né, segue com aquela minha fala, que é para a questão da fornecer a ela o tratamento, né, de sobrevivência.
Das características da irmã Vincent Gordon, qual é capaz de chamar mais a atenção do leitor? Que efeito essa característica ajuda a criar no texto? Eu acho que a característica que é surreal é o fato dela ter 350 anos, né? Isso deu para criar um clima de ficção na história, né? O fato dela ter, né, 350 anos é bem estranho, né? O fato dela ter 350 anos, né? O fato dela ter 350 anos isso aí contribuiu para para criar o clima, né, de ficção científica na história. Releia o seguinte trecho. Atrás do Norton vinha uma senhorinha toda murcha, ao lado dela um criado robô bem alto, brilhoso, se movia junto, dando-lhe apoio com o braço. O criado robô e a senhora diminuta entraram vagarosamente na sala de controle. O que essa atitude do robô ao dar apoio à senhorinha e acompanhar seus passos vagarosamente representa na relação entre os robôs e os seres humanos, né? Eu acho que essa relação de submissão, né, em relação ao ser humano, né, sempre os protegendo, respeitando, né, de modo que essa criatura não se sobressaia ao seu criador. Se nós lembrarmos do filme O Bicentenário, né, o robô ele sempre é assim, né, ele é muito submisso, até que ele começa a despertar outros valores, sentimentos. Aí o dono do robô percebe que ele tem muito mais potencial do que ser aquela coisa submissa. Vocês devem lembrar que nós assistimos o Bicentenário, né? 4. Ao analisar os documentos da velhinha e as informações sobre a vida dela, o capitão Andrew teve uma reação. Como é que ele reagiu? Gente, ele ficou com uma sensação super estranha, né? Lembra que ele ficou, a expressão narrada é uma expressão de espanto, né? É ela, um mito, uma lenda, né? O que causou essa reação nele? O fato da irmã Gordon, ela ter sido uma dessas colonizadoras, né, do sistema Riga, né, originais do sistema Riga. A origem dela era desconhecida, tudo que ela já havia vivido, onde é que ela estava, né? Era todo um mistério em relação à velhinha. Que efeito essa reação pode provocar no leitor? Eu acho que aqui, eu vou falar por mim, tá? Dá pra gente pensar que a velhinha teve realmente um papel muito importante na história do sistema Riga, né? Sobre o papel, né? Essa coisa do que ela representava, né? Então aí você tem o papel, né, da importância, né, em relação ao sistema. E aí, sem comentários. Bom, sim, ao saber qual tipo de viagem, a irmã queria fazer, o capitão Andrew mudou buscar ele comportamento. O que significou, né? Ele ficou de queixo caído e começou a praguejar agitadamente. Ele se comportou como um cretino, isso sim. Foi uma pessoa sem ética, completamente. Foi absurdo, sinceramente, né? Ele olhou o valor, como ela no momento não interessava a história dela, não tinha a importância dela, mas o valor que ela tinha em relação, assim, àquela coisa assim, você vale quanto você pesa, né? Então ela tinha sacos de sistema, como é que era o nome do negócio lá? Positivos, né? Então ela tem tantos positivos e é aquilo que ela vale. Se ela não tivesse nenhum positivo, se ela fosse negativo, só que dava negativo, ela não valia nada. Né? Talvez essa coisa do positivo e negativo seja proposital dentro do curso. Que argumentos a capitão Andrew usou para defender seu posicionamento contrário à viagem à Terra? Lembrando que os argumentos, a construção dos argumentos são, né, consequências, são a questão da construção contrária, das justificativas, dos posicionamentos, estatísticas, fatos. Então vamos ver o que ele quis aqui.
Ele disse que a Terra não existia e citou o posicionamento unânime dos cientistas quanto a isso, né? Ele apresentou casos de outras expedições que haviam tentado esse efeito fracassado. Não, nada disso. Ele simplesmente disse que a Terra não existia e citou o posicionamento unânime dos cientistas. Então, o que eu falei? A construção de um argumento, nós vimos isso. Os argumentos eles são criados a partir de quê? Do posicionamento da ciência, né, dos experimentos, a partir de fundamentação teórica, de questões de percentual, né, você tem estatística, dados estatísticos, você tem fatos históricos comprovados e assim vai. 6. Apesar de não ser questionado por seus argumentos, o capitão Andrews foi convencido a levar a senhora irmã à Terra. O que foi capaz de convencer? Que informação fica implícita nesse momento para o leitor? Bom, a senhora irmã, ela tinha 1 quilo de positivos para pagar, né, o seu viagem. Então aqui, gente, fica implícito o valor de 1 quilo de positivos, né, pelo alto valor. Ia ser uma coisa assim muito alta, muito importante para ele mudar tanto assim, né? E arrogante o tempo todo, depois que ela mostrou o que ela tinha de recurso, ele mudou o comportamento. 7. Ao longo do texto, é possível perceber o comportamento do Senhor diante da situação apresentada. Como ele se sente? Cite um trecho do texto que comprove sua resposta. Eu acho que ele ficou impaciente, né? E aí tem vários momentos, disse Norton um pouco nervoso, isso me dá faminto, completamente louca, Norton nova de nervoso. Isso tudo, todas essas expressões, eles vão mostrar a impaciência dele, né? O narrador desse conto é personagem observador, olha o que eu falei, né? Ele é um narrador observador. Né? Comprove sua resposta com o texto do texto. Aceite qualquer informação que eles coloquem aí como uma justificativa que comprove com pronome ou uma forma verbais em terceira pessoa, essa pessoa vai estar certa, tá, Gabi? 9. Observe as falas dos personagens desse ponto e responda as questões a seguir. As falas dos personagens são marcadas por discurso o quê? Em qual que sinal de pontuação foi utilizado para representar a fala? Travessões, né? Então a gente sempre tem aí a questão de que outros sinais de pontuação poderiam ser usados para marcar caminhos desconfiados? As aspas. As aspas também são utilizadas para isso, tá? E no texto apresenta 10. Assim como em romance, um conto apresenta os elementos da tipologia narrativa, porém, esse gênero se diferencia principalmente pela extensão, que é menor que a de um romance. Além disso, o conto tem algumas características peculiares, assinale-os abaixo. Ele é um único conflito? Sim. Né? Ele é de grande alteração do tempo? Não. Poucas alterações do tempo. Espaço, né? Pouca caracterização de personagem, né? Divisão de episódios? Não. Poucos personagens? Sim. Diversos espaços? Não. Conflitos secundários? Não. O que faz esse conto ser considerado uma obra de ficção científica? Gente, os elementos, né, ficcionais nativos, nós já falamos sobre isso, essa coisa do futuro, futurístico, né? Vão envolver tecnologia, ciência, vida fora da Terra, um personagem de 350 anos, né? E aí você tem a presença de robô, a possibilidade de viajar, essas viagens intergalácticas, interplanetárias, os interesses pelo que será, né, esse positivo, que provavelmente são algo, algo, né, melhor, os positivos, né, pelos positivos, deve ser algo de extremo valor, né?
E aí vai, né, a característica do conto. O robô, a palavra robô foi empregada pela primeira vez pelo Love Chapman, né? E aí é legal, esse filme Eu, Robô, é muito 10, né, o filme Eu, Robô. E fechamos aqui o exercício da página 28, entramos com a saga Star Wars, né? E aí, não sei se você, com certeza não é do tempo, né, de vocês, essa coisa toda, mas a saga, né, da Guerra nas Estrelas, né, todo momento aí, nossa, é interessante a gente pensar e lembrar como é que foi construído, né? Eu lembro que toda vez que era lançado um filme da Guerra nas Estrelas, né, o Retorno de Jedi, você tinha ali uma expectativa muito grande. E se você pega o primeiro para o último, nossa, uma diferença de tecnologia muito grande. Os três, né, a saga, ela foi, deixa eu falar sobre isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Essa capa que apresenta aí é a capa de um dos filmes da saga Star Wars, né? Ela foi criada pelo diretor norte-americano George Lucas na década de 70. Então é uma saga das obras com temáticas espaciais mais conhecidas. Né? E inicialmente a saga ela foi produzida em 2 trilogias, né? E ela foi lançada de maneira muito inusitada. Eu lembro muito bem disso, porque os 3 primeiros episódios, Uma Nova Esperança, foi em 77, o Império Contra-Ataca foi em 80, né? O Retorno de Jedi foi em 83, e depois desses 3 episódios, desses 3 primeiros, veio a Ameaça Fantasma em 99, o Ataque dos Clones em 2002, e depois A Vingança, né, que foi em 2005. Então a história dos filmes vai apresentar, né, acontece em uma galáxia fictícia, né, um personagem humano, alienígena, robô. A saga ela foi abordada na abertura desse capítulo, né, que mais, deixa eu lembrar, tem a discussão dessa capa aí, do raio, né, que isso foi publicado, né, uma leitura de uma aluna, né, no passado ela estava falando, o Bill Raio, né, pois é, bom, isso é outra besteira. Eu acho que é interessante a gente pensar isso. E tem, né, a capa do o Planeta Impossível, né, o conto Planeta Impossível também. E Star Wars. Gente, se vocês jogarem na internet e procurarem as roupas, né, quem está hoje, né, com essa coisa das fantasias, como o cosplay, é muito caro. Tem fantasia aí de 600, de 800, né? Os robôs também, são caríssimos. Né? Para você ter isso aí é um negócio assim muito caro. Né? E aqui está uma capa, esse cara aqui é fantástico. Adorei ele assim, né? Fantástico. Ela, né, morreu antes de vir na saga, fizeram toda uma tecnologia para ela aparecer. Agora eu estou falando dessa tecnologia toda representa muito a minha geração. Essa é a realidade. Isso que eu já comentei com vocês, vamos lá para a página 31, então, né? É legal a gente pensar
pensar sobre essa coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, um pouquinho. Aqui, gente, quem conhece pode falar. Eu acho que seria legal falar sobre esse gênero da ficção científica. Depois eu queria até ouvir a respeito disso. Eu não quero falar como eu falo uma coisa, como sala de aula. Estou aqui, né, apesar de gravando a aula com antecedência, mas eu estou aqui, né, e na expectativa de, olha, eu quero comentar sobre o que você está falando aí, né, ou então depois em casa. Misa, eu comentei, vi isso, cenário tal, informação tal, que chamou a atenção. Se você assistiu, se alguém da sua família, né, chegou a falar sobre isso. Porque é uma história de quê? De história de luta, de guerra, de disputa, de força, de coragem, ação, viagem, expedições espaciais, os efeitos especiais, né? É muito legal, muito bom. Vamos lá. Na quarta capa é possível saber qual é o enredo do filme, qual é a ideia central desse episódio. É a relação entre o Luke Skywalker, né, e o confronto pela supremacia da galáxia. Essa que é a questão. Na questão número 5, na seção leitura 2, você lê um trecho do conto, Planeta Impossível. Nele foi possível identificar algumas informações sobre o local onde os fatos acontecem e semelhança entre o lugar do conto e do enredo do filme. Todas as duas histórias, ambas as histórias aí no caso, se passam fora do planeta Terra, né? E de que maneira isso fica evidente nos textos, no conto, a trama, ela é em torno de uma viagem, né? De outra galáxia para a Terra, né? E no filme é possível a gente ver sendo retratado que um dos ambientes é o espaço, né? Então tem essa coisa, a duplicidade. A questão 6 agora reflita sobre os personagens que aparecem nas duas histórias, quais costumam fazer parte das histórias de ficção científica. Claro, né, os robôs e seres humanos com características futurísticas e esses seres extraterrestres. E a questão B, em sua opinião, por que esses personagens conseguem conquistar um grande público de fãs e de admiradores? Aqui é uma resposta pessoal. A minha é, né, é muito comum a gente estar impressionado com essas características de efeitos sobre-humanos, além de se deparar com ambientes desconhecidos fora da Terra, né? A minha geração foi a geração que não foi para o espaço, aí você imagina, né? Uma aventura em lugares, né, impossíveis. E aí vamos lá, vamos marcar. As obras de ficção científica costumam apresentar características peculiares. Leia algumas a seguir, assinale quais estão presentes tanto no Planeta Impossível quanto na quarta, as aventuras em lugares improváveis, né? Teletransporte, não. Personagens exóticos, muito. Né? Tecnologia avançada, tudo que fala, né? Viagem pelo espaço também. Personagem alienígena, mistérios e fantasias, sim. Seres evoluídos, com certeza, né? Aqui não se fala, né? Personagens do planeta Terra, animais terrestres mutantes, não. Aqui a gente tem que lembrar que a personagem da alienígena apenas no filme, tá? Não podem esquecer que a gente está falando das duas questões aí, do ponto do Planeta Impossível. Por isso que eu não marquei ali personagens alienígenas, porque é apenas, ele vai só apresentar no filme, tá bom? E aí entramos em regência verbal. Regência verbal eu vou fazer um outro vídeo, tá? Uma outra gravação. Vou encerrar aqui e aí eu vou, já temos 54 minutos de interpretação, porque eu vou ler o texto, e aí eu vou fazer separado regência verbal, tá? Até daqui a pouco.